a sincronia do Google Calendar com o celular, ela é horrorosa, tá bom? Marker, Grafana e Prometheus. Vamos lá, pô. Vamos traduzir isso aqui primeiramente para vocês entenderem alguma coisa, né? Prometheus e Grafana. Um Git é ótimo, né? Já começamos bem, já começamos gaguejando. Um guia para iniciantes, dislexia, né? Tu precisa analisar a proposta. Eu aceitei a proposta, Alex. Não? Ah, tá confirmado. Porra, depois eu olho isso lá. Já sabe que tem mentoria. Prometheus. Coleta e armazena dados de série temporais de diferentes fontes, exportadores. Atua como uma biblioteca de dados, organizando e salvando métricas ao longo do tempo, gerencia automaticamente o armazenamento, removendo dados antigos para liberar espaço para novos. Armazena métricas em formatos compactado e otimizado, fácil de consultar e recuperar. Isso aqui é mesmo. As métricas do Prometheus principalmente, elas ocupam muito pouco espaço em disco. Requer instalação de exportadores dos sistemas que você deseja monitorar. Então, por exemplo, se você quer monitorar uma aplicação, por exemplo, com esse combinho do mal aqui, que é... Vamos supor que vocês querem monitorar uma aplicação Spring Boot. Escrevi errado. Mais Kotlin. Escrito errado aqui, eu vou consertar já. Nossa senhora. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam adicionar o exportador. E qual que é o exportador que vocês vão colocar aqui? O starter do Prometheus para o Spring Boot. Que é qual que é esse aqui, ó? Prometheus Spring Boot Starter. Vocês vêm cá. Este carinha está lá no GitHub e é esse carinha que vocês vão colocar no projeto de vocês para exportar. Então, esse carinha vai ficar coletando as métricas e vai disponibilizar um endpoint para que o seu Prometheus possa fazer assim, ou eu vou aí raspar os dados e pegar essas métricas. É dever do Prometheus, você tem que configurar o Prometheus para fazer isso. Para que, dado uma URL, o Prometheus venha e recupera as métricas que a própria aplicação está gerando. Quando vocês colocam, por exemplo, esse starter no path da aplicação, esse starter vai começar a coletar um monte de métrica. Métrica do Tomcat, que é o servidor de aplicação que o Spring usa, métrica de memória, CPU, thread, métricas customizadas que vocês podem criar de acordo com as fontes de dados que vocês conseguem criar de acordo com a documentação do Prometheus. Então é bem interessante. Então, quando ele fala de exportadores, o seu sistema tem que estar preparado para mandar essas métricas, tá? Já o Grafana é a ferramenta de visualização e dashboards que permite criar dashboards interativos e personalizáveis. O Grafana integra-se perfeitamente com o Prometheus, até porque um foi construído para o outro, e outras fontes de dados para exibir dados de série temporais de maneira amigável e informativa. Ao configurar o Grafana, você configura para se conectar à sua instância do Prometheus como uma fonte de dados, exatamente. Da mesma forma com que você configura a aplicação do Spring Boot para criar uma URL para o Prometheus vir fazer scrapping, dentro do Grafana, vocês configuram aonde é que está o Prometheus. E isso aqui se chama criação de data source. Ou seja, fonte de dados. Aonde é que está essas informações que a gente está utilizando? Ao configurar, já falei isso, Grafana consulta o banco de dados do Prometheus para recuperar as métricas que você deseja visualizar. Então você vai lá, recupera essas métricas e você consegue criar painéis personalizados. Eu já expliquei isso aqui no canal. Trabalhando junto. Exportadores, por exemplo. MySQL e Export são necessários para fornecer métricas. Isso aqui é para monitorar o seu MySQL. O Prometheus coleta métricas dos exportadores em intervalos programados. Grafana se conecta ao Prometheus para acessar e solicitar métricas específicas. O Grafana vai traduzir os dados e vai criar as visualizações, os gráficos, seja tabelas, porque o Grafana consegue fazer mais do que só mostrar gráfico.
Essa colaboração permite monitorar e tomar decisões informadas. Isso aqui, Grafana para mim é uma das principais ferramentas de observability hoje. Lembrando que a observability ela é uma tríplice: logs, tracing e métricas. O Prometheus ele é para métricas. Você também consegue colocar o Grafana Tempo, que é a ferramenta de tracing. Você consegue enviar esses tracings da sua aplicação para, se eu não me engano, direto para o Grafana ou para o Prometheus. É um dos dois, eu não lembro como é que é o fluxo. A mesma coisa para log. Você consegue exportar seus logs para o Grafana e ele exibe os três. É por isso que eu gosto tanto do Grafana. Esse combo de Prometheus e Grafana para mim é uma das melhores coisas que tem, porque são duas ferramentas open source, funcionam excepcionalmente bem as duas. Se bem utilizado, cara, suprime muita demanda de observability que uma empresa tem. Então, esses dois aqui, cara, é o casalzinho perfeito, saca? Porque um vai receber um caralho de fonte de dados de tudo quanto é lugar que você consegue conectar o Prometheus. É muita fonte de dados. O Grafana vai exibir esses dados pra gente. Então ele exibe log, ele exibe tracing, ele vai exibir métrica. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Grafana Tracing, que é o que a gente chama de Grafana Tempo. Assim que minha internet, né? Não, sai fora. Que vai mostrar os tracings aqui para vocês. Isso aqui é uma visualização de dentro do Grafana já na parte de tracing, tá? A gente também tem logs, para vocês. Dentro do Grafana, vocês conseguem ver os logs dessa forma aqui, ó. Essa imagem. Ele vai mostrando os logs aqui conforme você exportou. E ele também vai fazendo histogramas. Então é muito interessante de ter ele para ver logs. E facilita pra caramba. Porque você consegue fazer query por log. Tá? Então pensa ali que vocês estão usando uma aplicação Kubernetes da vida. A sua pod ela capotou e iniciou uma nova. Não é o mesmo log. Em teoria você perderia ali. O que você pode fazer? Você pode exportar esses logs para o Prometheus vai linkar isso com Grafana e você pode pesquisar isso depois no Grafana, o que é muito interessante para resolver problema. Tá? Até para criar alarme, para tipo consultar dado histórico dos logs das suas aplicações. A mesma coisa para tracing, tá? É muito útil a gente consultar dado histórico das aplicações para ver se a gente não está aumentando o uso de memória erroneamente, uso de CPU erroneamente, de disco erroneamente. Então é bom olhar os dados históricos das aplicações. E a outra parte que eu acho fantástica é métrica, né? Porque métrica é top, métrica Grafana. Então a gente tem uns dashboards que inclusive vocês podem importar eles prontos lá, porque tem um marketplace para isso, que vai mostrar um monte de coisa para vocês, tipo o tempo de vida da máquina, quanto está utilizando de CPU, os picos de CPU que essa máquina está utilizando. Por quê? Porque vocês estão pegando essas métricas, coletando na aplicação de vocês e disparando isso para o Grafana, para o Prometheus e depois para o Grafana. E vocês conseguem montar esse dashboard topzera aqui, que ajuda pra caralho para manter a operação de produção funcionando bem, tá bom? Então, finalizamos a leitura desse artiguinho aqui e é isso. Vamos pro próximo. E aí, Jabson, tá bom? Boa noite. Deixa eu salvar o Crips.